E analisando as campanhas assim de forma técnica, eu gosto de analisar assim pela ótica do marketing, pela ótica ali né, qual a estratégia, né? Você percebe que o Lula, antes o PT, ele tava meio que perdido, porque ele estava sem um líder. O líder estava preso, né? O líder estava preso, ele estava perdido. A partir do momento que o Lula entra no cenário novamente da política, a gente pode questionar de várias formas, ele entra no cenário da política, o PT, né, e toda essa massa começam a criar identidade. Porque daí tem um líder, o líder tem um inimigo, eles batem forte no Bolsonaro e outros inimigos que eles identificaram, né? Então, tipo assim, é um movimento muito forte. Por quê? Porque ele fala o quê? Brasil feliz de novo, né? O Brasil vai voltar a ser feliz. Quer ver? É um discurso persuasivo. Sim. E do outro lado, tem o Bolsonaro, né? Que também tem um discurso muito forte, né? Que é o quê? O Bolsonaro trabalha pilares de pauta, tem um inimigo ameaçador, né? Porque, querendo ou não... E real. Real. Eu vejo assim que os outros candidatos não conseguiram cair na graça e não conseguiram, de fato, consolidar mesmo. Por quê? Porque o movimento não estava tão forte, né? Agora, o Bolsonaro, o inimigo ameaçador do Bolsonaro é o Lula. A partir do momento que Lula entra no cenário, PT, etc., o Bolsonaro começa a falar claramente dele, coisas que os outros candidatos não tinham coragem, né? E isso começa a levar um monte de gente indignada pro lado do Bolsonaro. Essa galera que tá com o Bolsonaro acredita, pátria, família, né? Liberdade, etc. Principalmente a liberdade. Né? Só que é maior que o Bolsonaro isso, eu vejo, sabia? É por princípio, é por valores, entendeu? É um movimento por aí. Mas enfim, a gente vê dois movimentos ali nesse cenário, assim, olhando de forma... E aí tem uma questão, Altair, que é muito forte, que é a autenticidade. Sim. Quem que é autêntico? É aquele que fala o que ele vive. O Bolsonaro, ele realmente vive, ele acredita nisso. E ele mesmo fala, assim, eu já estou passando da idade já, né? Sim, sim. Mas e essas crianças? Né? E nós vimos aí que esse grupo que está tentando voltar ao poder, eles estão dando as cartas sem estar no poder. Você já imaginou se estiver no poder? Que nem agora, esses dias, até a Jovem Pan foi censurada. Não pode falar tal coisa. Fica proibido você de fazer tal coisa. Ainda censura prévia. Isso é... Não existe, não pode existir isso. E eles falam que defende a democracia. Que é Cadê a liberdade de imprensa? Né? Então, assim, não tem como a gente... Nós estamos falando aqui. Eu falo não tem assim, como a gente falar dessas com coisas, um pouquinho, né? Como que a gente vai falar? As pessoas falam assim, mas não pode ser, você tem que ser imparcial. Mas... Nós temos que ser imparcial, mas tem que falar do que está acontecendo. Não. Ser imparcial hoje em dia é abrir mão de um futuro. Ou, né, de fato, aceitar algo que está à nossa porta calado. Exatamente. Olha essa questão de jurídica. Se você denunciar alguma coisa hoje, você tem confiança de denunciar alguma coisa hoje? Eu não tenho. Se eu for denunciar, eu vou ser acusado de ter levantado uma notícia crime? Se eu pegar eu posso pegar um processo que já se tornou público, porque tem processo que segue em sigilo. Né? Esse processo segue em sigilo jurídico, então aquele lá não pode ser publicado. O Bolsonaro falou lá do hacker que entrou no TSE. Depois que ele falou, eles foram lá e falaram que estava em sigilo. Mas tornou sigiloso depois. Tanto é que foram acusar ele e não deu em nada. Porque por mais que o juiz esteja ali fazendo o jogo, ele não consegue passar por cima da própria palavra dele. Então, olha como a gente chegou num ponto
Que nem esses dias, o processo que tem lá de tráfico de crianças. De quantos anos a gente sabe dessas coisas? Tem vídeos. E houve uma CPI, houve um processo. A Damares comentou isso. E olha que ela comentou num ambiente que não era para ter tido a repercussão que teve. Além de ela ter sido taxada de ter trazido uma notícia crime, e agora ela está sendo acusada disso, né, que a gente sabe que não vai dar em nada, porque é pior ainda. Aí se levanta uma artista que já era para estar aposentado, tranquila, fez o seu sucesso, né, construiu uma carreira. Aí ela se levanta para atacar uma pessoa que... Não sei se vocês ficaram sabendo da Xuxa. Fez até um baixo-assinado para cassação da Damares, senadora eleita. Eu fiquei sabendo. Uma pessoa que está lutando para defender as crianças, defender as mulheres, né, fez um excelente trabalho na administração atual. E quando a gente vê isso, imagina, olha, a pessoa do tamanho dela, com o conhecimento que ela tem, embasado em tudo certinho, né, fazer um comentário desse. Imagina uma pessoa como nós, assim. Eu vou denunciar lá, eu vi um cara fazendo tráfico lá na minha rua, lá, eu vou denunciar ele. Você acha que tem coragem? Quem que vai ter coragem de denunciar alguma coisa? E vai denunciar para quem? Se a hora que chegar lá no juiz, o juiz vai dar inocência pro cara. Então essa crise, ela é muito mais séria do que qualquer outra crise. Porque uma crise financeira, você ataca os pontos ali e supera ela. Né? Agora, essa crise jurídica, ela que dá base em tudo. Muda o estilo de poder, muda o estilo de comportamento. Então, assim, não dá para você mensurar o prejuízo que nós vamos ter aí nos próximos anos, se isso não mudar.